Olá pessoal, continuando com o nosso tema de temperatura e calor, produzi esse vídeo para recordar conceitos de temperatura, calor e fazer um pouco de prática em cima das escalas, né? As escalas que medem a temperatura. Então nós vamos ver aqui o conceito de temperatura, de calor e também as principais escalas de medidas. Sou o professor Cirineu. Este é o meu e-mail, né? O e-mail institucional, o e-mail que eu respondo às mensagens dos alunos, onde eu envio, e sempre que eu não estiver online, então esse e-mail vai estar disponível para vocês, né? Então a palavra, o termo temperatura e o termo calor são mais recentes na história da humanidade, né? As escalas são um pouquinho mais, são antes, né, de ser definido o termo temperatura e o termo calor. Então as escalas começam a ser descobertas e desenvolvidas antes de ser definido um conceito para temperatura e calor. Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês para ilustrar no Alasca, essa imagem foi retirada, essa foto, em 2004, e essa de baixo, em 1909, um registro, né? Então você perceba ali a diferença em 100 anos, 105 anos, quanto nós temos de degelo, né? As mudanças climáticas, né? Tudo está relacionado com a variação térmica que o planeta vem sofrendo. É natural que o planeta sofra alterações no contexto de clima, mas isso naturalmente é um processo longo. Já aqui nós percebemos que em um século houve uma mudança drástica, né? Isso é efeito do homem, né? Bom, então, se a temperatura está alta, por que não posso dizer que estou com calor? Bom, nós vamos responder isso pela frente. Só adiantando que o termo temperatura, né, é diferente do termo calor. A expressão temperatura é diferente da expressão calor, né? São conceitos diferentes, né? É muito comum dizer no dia a dia que eu estou com calor, mas isso não é correto na linguagem da ciência, né? Então, o conceito de temperatura é um conceito que está relacionado diretamente com agitação molecular. Mas que instrumentos, por exemplo, eu posso utilizar para medir isso? Que tipo de instrumentação? Qual é a ferramenta? É muito antigo você usar o tato como referência de medida, né? Para o quente e o frio. Então o tato era muito usado para a medida quente e fria, né? Você era uma percepção, uma sensação de aquecimento ou resfriamento, né? Mas não é uma medida segura, tá? Então aí é que entra o termo temperatura, né? Para perceber o aquecimento dos objetos. No dia a dia nós temos essa percepção, né, do quente e o frio através do tato, mas não é uma medida segura, né? Não é uma medida segura. O conceito de temperatura, então, como já foi mencionado com vocês no material, está ligado diretamente com a agitação molecular, que é o movimento, né? A agitação das moléculas, das partículas, produz uma variação de temperatura. Esse conceito também, ele não é um conceito na evolução da história, né? Não é um conceito atual, ele vem lá do século XIX, mas, por outro lado, é um conceito para o nível de ciência, de evolução dos conceitos, ele poderia ser considerado mais recente, né? Porque se nós pegarmos 4 séculos antes de Cristo, as pessoas atribuíam o quente e o frio, né? Eram os elementos naturais que o Aristóteles lá, o fogo, o ar, a terra, a água e o éter, né? O éter, que é muito à frente do Aristóteles, né? Mas o éter era algo invisível que aquecia ou resfriava os objetos. E esse conceito de temperatura, então, ele vem
é mais atual para nível de humanidade, porque o éter ele vem ali um pouco antes do termo calor ser caracterizado como energia, né? Então, primeiro atribui-se ali que era algo em relação ao quente e frio dos elementos aristotélicos. A partir do século XVI em diante é uma tentativa de provar a existência do que aquecia ou resfriava os objetos. Aí chamaram de calórico, né, algo, um fluido invisível que aquecia ou resfriava os objetos. Então, mais tarde, usaram o termo éter, era tudo éter, né? Na eletricidade era o éter, para aquecer e resfriar os objetos era o éter. Então, essa discussão, ela seguiu até quando houve uma consolidação no estudo dos gases, né, a teoria dos gases, onde foi observado o resfriamento de uma porção de gás até um ponto onde ela não tivesse mais agitação. E esse ponto de agitação seria um ponto de vibração zero molecular. E aí que se associou o conceito de temperatura, né? Que chegou aí um conceito de temperatura que é o estado de agitação molecular, né? O movimento, a velocidade cinética, a velocidade média ou a energia cinética das moléculas. Reduz essa energia cinética, reduz a velocidade, que a temperatura ela vai diminuir. Quando você aumenta então a velocidade de agitação ou a agitação das moléculas ou a energia cinética das moléculas, então a temperatura aumenta. Está ligado diretamente à energia das moléculas. Então, a maior energia está associada à maior agitação molecular. Então, a agitação molecular é o que nós caracterizamos como conceito de temperatura, vibração das partículas, tá? A temperatura, então, é uma grandeza microscópica, está relacionada ao movimento das partículas, a movimentação delas, a agitação. Já o calor, nós vamos ver mais para frente, que é outra definição, né? Então, quando você relaciona, por exemplo, uma temperatura de 70 graus pode ser agradável, como é que eu vou saber? Vou saber se eu estiver usando uma escala de medida de temperatura. Somente quando eu estiver medindo uma escala de temperatura, eu vou saber se é uma temperatura agradável ou não. No conceito, no conhecimento popular, nós sabemos que nossas medidas aqui são muito relacionadas a graus centígrados, né? E 70 graus para nós aqui não há condições de vida biológica, né? Há condição de vida biológica, há existência, já foi provado isso, mas para o corpo humano isso já começa a entrar num estado muito acelerado, né? Os órgãos teriam falência. Então nós não podemos considerar que é para a vida humana, né? 70 graus. Bom, então as grandezas, né, que nós vamos usar aqui, elas podem ser de diferentes origens, né? A medida de temperatura através de um termômetro digital, ou um termômetro com resistência elétrica, ou pode ser a densidade de um líquido, né? Nós podemos relacionar de várias formas as medidas que nós vamos adotar. O primeiro a fazer uma tentativa de medida foi o Galileu, com o seu termoscópio de ar. O termoscópio de ar do Galileu era um instrumento bem rústico, né? Percebam que é um recipiente com líquido, né? Ele usou aqui líquido, e esse líquido com corante, né? Vinagre, para poder observar aqui a diferença entre o que tinha dentro do recipiente de vidro e o que tinha dentro do recipiente com líquido. Então, na medida que aquecia o ar, ele empurrava esse líquido para baixo. Na medida que o ar ficava mais aquecido, ele empurrava esse líquido para baixo, certo? E o mesmo poderia considerar o líquido, né? Aquecendo o líquido, ele ia empurrar, ia pressionar o ar. E é essa forma que ele atribuiu de medidas. Então veja que é bem primitivo, não tem escala de medida, tem
tem uma escala aqui, mas não é numérica, né? E aí, com a evolução dos conceitos, a necessidade de construir equipamentos mais precisos, começou as primeiras tentativas de fabricar termômetros, né? Então, o termômetro é uma palavra que é bem mais atual, mas os instrumentos de medida foram evoluindo, pesquisas foram crescendo, e os primeiros a desenvolver ali, os mais importantes, né? Um sueco e um alemão tentaram, de certa forma, provar isso, construir uma forma de medida mais precisa, né? Então eles adotaram a água congelando e a água fervendo, tá? E a base de referência era o corpo humano. A referência era o corpo humano e eles observavam através da água congelando ou fervendo. Então aí foi adotado pontos fixos, né? De gelo e vapor. Essa é a ideia para calibrar, então, fazer uma escala de medida de temperatura. Então, aí o sueco Celsius e o alemão Fahrenheit, eles adotaram como base de referência a temperatura normal do corpo humano, não é o que poderia ser normal para o corpo humano, mas eles observando isso, a experiência eles fizeram com a água congelando ou fervendo, né? Percebam aqui que tem dois termômetros, um tem a letra C, que é a do Celsius, e outro tem a letra F, que é do Fahrenheit. Então o gelo e a água fervendo, tá? Os dois aqui. O que eles adotaram como padrão é a pressão do ar atmosférico. Eles adotaram um ponto de referência que era o mar. E nós vimos lá no primeiro ano que a pressão ao nível do mar é considerada a pressão normal de uma atmosfera de ar pressionando a Terra. Então eles adotaram o nível do mar como referência para a pressão e aí observando a água congelar e a água ferver. E adotaram o Fahrenheit no termômetro dele, observando ali. O termômetro Fahrenheit foi construído com mercúrio e com uma escala de medida, onde ele dividiu essa escala, e para ele a referência do corpo humano era 32 Fahrenheit. Então ele observou ali a partir desse ponto, tá? A partir desse ponto era o zero, o que é zero na escala Celsius é 32 na Fahrenheit. No alemão, então, o Gabriel Daniel Fahrenheit, ele adotou 32 Fahrenheit, graus Fahrenheit o gelo. E 212 graus Fahrenheit ele adotou a água fervendo. E o Anders Celsius, o sueco Anders Celsius, ele adotou zero. Ele tinha invertido. Inicialmente ele começou com 100 para o gelo e 0 para a água fervendo. E depois ele acaba invertendo porque ele viu que era mais relativo, né? Seria o mais equivalente. Então ele adotou 0, água congelando, gelo, e fervendo 100 graus. De 0 a 100, então são 100 partes iguais. Já o Fahrenheit ele adotou com 180 partes iguais, tá? E cada tracinho, cada variação é 1,8. Aqui tem um errinho, tá? Que eu tenho que corrigir isso. Então veja aqui, se nós adotarmos as duas escalas ao nível do mar, nós vamos ter a altura do mercúrio aqui dentro do termômetro a mesma. Ao nível do mar, a altura dessa coluna de mercúrio é a mesma, porque é a mesma pressão da atmosfera. O que vai variar é o número que eles adotaram para a escala de medida. Então, se eu buscar uma temperatura específica nesse ponto de equilíbrio aqui, né, onde o mercúrio está na mesma altura nos dois termômetros, eu posso ver uma diferença de número de medida de temperatura. Tá? Então, a partir de uma convenção que houve na Academia de Ciência, né, da França, em Paris, né, houve uma unificação das escalas para acabar com essa diferença de medidas aqui numéricas.
Porque já se sabia nesse período que a vibração molecular é conceito de temperatura. Então, se esses dois termômetros estão com a coluna na mesma altura, deveria ser um número equivalente, né? Quando for uma temperatura de 30 graus nessa escala Celsius, qual é a temperatura que será na escala, o número, né? Na escala Fahrenheit. Então, a temperatura tem um número de escala diferente, mas a vibração é a mesma. Já o Kelvin, que é o que desenvolveu a teoria cinética dos gases junto com outros cientistas, o Lord Kelvin ou William Thomson, a partir da teoria do movimento das partículas cinética dos gases, ele usou como referência o movimento zero, né? Quando as moléculas chegassem ao zero aqui, ela não teria mais vibração, portanto não teria mais temperatura. Então veja, aqui a teoria dos gases, a teoria cinética dos gases, o Lord Kelvin adota o zero com movimento zero. Zero é o que significa que as partículas não movimentam mais. Já o termômetro Celsius, né, perceba que ele tem temperatura negativa. Quando for 0 Kelvin, movimento zero das partículas, zero temperatura, vai ser 273 graus negativos. É 0,15 aqui, mas eu acabei tirando, tá? Então, 273,15 negativo. A diferença entre a escala Kelvin e a escala Celsius é que a escala Kelvin é uma escala que não apresenta valores negativos. Tá? É a partir do zero de vibração para cima. Tá? Pode ter valores acima desse valor, mas não abaixo. Tá? Abaixo de zero na escala não tem na Kelvin. E a Kelvin também é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Tá? É usada na escala internacional de unidades, a medida de temperatura chamada absoluta. Tá? Então é uma escala absoluta. Toda escala absoluta não tem valores negativos, né? E essa é uma. Tem outras escalas que são consideradas absolutas, mas essa é a escala do Sistema Internacional, e a escala Celsius é a mais usada no mundo. Então a escala Celsius pode ter valores acima de 0 grau e abaixo de 0 grau, ou seja, negativa. Quando nós chegamos então nesse 0 Kelvin aqui, que vai ser menos 273 graus Celsius, nós vamos ter o zero absoluto, que significa que nesse zero absoluto, nada poderia ter de vibração. Nenhum tipo de partícula ou molécula teria vibração, seria o zero absoluto. Então essas observações vocês têm no texto, né? E a convenção das escalas, tá? É uma unificação que teve a partir dessa convenção de pesos e medidas. Houve uma convenção para relacionar as escalas. Então, se eu pegar um ponto onde o mercúrio nos 3 termômetros esteja na mesma altura da coluna, eu vou saber que a escala Celsius é 32, a escala Celsius é 0 grau, 32 a escala a Fahrenheit, e a Kelvin será 273. Veja que aqui tu tem um ponto onde eu vou equilibrar a pressão. Então eu peguei esse ponto de referência aqui, tá? É o ponto de referência das 3 escalas. O termômetro Kelvin tem 100 divisões iguais, vai de 273 a 373. O termômetro Fahrenheit é uma escala relativa, né? Ela vai de 32 a 212, ou seja, gelo 32, vapor de água 212. E o Celsius, 0 grau Celsius para o gelo e a água fervendo 100 graus. Então aqui para o gelo a Kelvin é 273 kelvins, não é em graus, é uma escala absoluta, e 373 é o ponto onde a água ferveria, né? Relacionando isso, então, nós podemos perceber aqui, né, a diferença de medidas de temperatura, e relacionando as escalas nós construímos essa relação matemática aí, né?
certo? Então essa é a escala de medida. E eu vou mostrar na prática como é que chega esse valor nas duas escalas, nas deduções, né? Aqui é um material onde eu já tenho aprofundamento das escalas, né? Eu já estou mais à frente lá nos textos, então eu posso relacionar a temperatura na escala Kelvin com a escala Celsius usando essa relação matemática. Também posso fazer na escala Fahrenheit usando essa dedução aqui que eu vou mostrar na prática para vocês, tá? E isso é o que eu queria mostrar para vocês, né? Resumindo, né, até aqui, o calor nós vamos ver que é uma forma de energia, né? O tema de calor é uma forma de energia. Vou mostrar aqui a propagação do calor nesses três formatos, no outro slide, no outro vídeo. E a temperatura que nós vimos hoje, a temperatura é a medida de vibração molecular, termômetros são os dispositivos que fazem essa medida, as escalas termométricas, as grandezas, né, termométricas, a escala absoluta então é a Kelvin, a escala que são ditas relativas, né, você pode trocar esse termo absoluto, não absoluto, por relativo, tá? E usar as escalas relativas, elas apresentam valores negativos, e a absoluta não, tá? Que é a Celsius e a Fahrenheit. Então nós vamos ficar por aqui, eu vou voltar na outra aula com uma demonstração prática de como se deduz aquelas formas das escalas, né, aquelas fórmulas, e um exemplo prático, certo? Então até a próxima.